Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje vamos falar sobre leilão. Eu trouxe aqui hoje uma pessoa que mexe com leilão há mais de 43 anos. Ele passou de office boy para dono de leiloeira. Hoje estamos aqui com José Eduardo Matucci. Tudo bom? Tudo bom, Roberto. E aí, vocês? Tudo bem, graças a Deus. Muito, gostando de participar do programa aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu. E também aqui ao meu lado, o Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bom demais. E a prosa com o Matucci é boa, porque ele tem história para contar lá do começo de leilão, né? Coisa que ninguém acreditava e o Matucci depois vai falar pra gente. Bom demais. Isso aí. Matucci, vamos lá, vamos começar. Como é que começou o Matucci a mexer com leilão? Lá antes de ser o leilão propriamente dito. Como é que entrou o agronegócio na sua vida e depois passou para leilão? Naquele tempo, o pai e a mãe mandavam a gente trabalhar, né? Não é que nem hoje que o filho não vai. Então, com 14 anos, minha mãe falou, você vai trabalhar. Aí eu fui conseguir arrumar um emprego. Naquele tempo, tinha carteira de menor. E eu fui conseguir arrumar um emprego de office boy. E meu primeiro patrão foi Carlos Eduardo Assunção Novaes, que é o dono do Nelore 100. E aí fiquei lá como office boy várias vezes. Eu tive a oportunidade também, ele me levou várias vezes à fazenda, né? E aí eu fui gostando. Eu vi animal, meu pai me levou na Água Branca para andar nos poneizinhos. A única vez que eu tinha visto na animal Água Branca, quando podia entrar animais ainda, parque, né? Exatamente. Você sabe que agora já liberou, né, Beto? Ah, voltou? Fizeram o árabe, fizeram lá a exposição. Eu não sabia. Nacional. Lá era um parque. Você lembra disso? Lembro demais. Não, Eu era criancinha, mas eu lembro desse parque aí. Eu ia lá nos holandeses. E tem várias histórias lá também, né? Que a gente fazia os leilões lá, ia buscar animal lá naquele tempo, era Sears, lembra? A loja, não é do teu tempo, tinha a loja Sears, onde hoje é o Shopping West Plaza. Que fugiam os animais, a gente ia buscar lá na Francisco Matarazzo. Mas aí, e como entrou na história do leilão? O Carlos Eduardo tinha uma empresa, ele de sociedade, com outros criadores, até o pessoal do grupo do Herbert Leve, que era uma central de inseminação artificial. Tá. A gente congelava naquelas ampolas de plástico, semi do Schumacher, do Dumu, do Curupati. Então, aquelas que às vezes você ia puxar estourava aquilo na mão. E aí, aí eles compraram a ABS, que ficava no Rio de Janeiro. Aí naquela época veio 300 botijões AS, pequenininho e tal. E eu aí fui promovido, fui para chefe do almoxarifado. Tá. Nós éramos os únicos, nós tínhamos 3 F4000 e 4 combis que a gente distribuía o nitrogênio. Eu que administrava isso aí junto com os vendedores. Certo. Mas tinha um negocinho ali também, né? Natural. Depois chegava na cooperativa em Avaré. Aí você ia lá para abastecer seu botijão, mas você comprou o sêmen da gente? Não comprava. E eu fazia todos os cálculos, saía com aquilo, eu que controlava tudo, inclusive os vendedores também. Aí, o que aconteceu? O seu Gerson Prata, ele é dono do Zefec Abdala, tem uma fazenda na Argentina. E ele comprava sêmen nosso e levava para a Argentina. Ele fez um plantel muito grande lá, tudo. E ele convidou o Cadu Novaes para abrir uma empresa de leilões. Tal. E eles toparam. Aí o que eles foram? Eles foram para o Rio Grande do Sul. Até então a gente não sabia. Isso que ano que era, Matucci? Você lembra? Aí eu já devia ter uns 18 anos, 19, eu vou fazer 69. 50 anos atrás. Não dá 50, né? Mas por aí. Por aí. Então, aí o Cadu topou e eles fizeram a parceria. Bom, mas vamos fazer leilão como? Nós não sabemos nada de leilão. Não tem. Aí até o primeiro leilão do Brumado abriu a empresa, que chamava Remate. Aí trouxeram o seu Trajano com toda a equipe dele, que fez o escritório, tudo, e a gente administrou. Aí, até então, o seu Gerson chamou o Ado, que era filho do seu Bico, Zé Eduardo Prata Carvalho, que realmente a gente fazia ordem de entrada, na verdade, mais ele, né, e tal. E aí a gente começou ali a ter um contato realmente com a parte mais administrativa, que seria, entre aspas, a minha parte, né?
Bom, aí depois ficou Trajano lá. Você fala, veio o Trajano lá, porque o leilão no Brasil começou lá pelo sul, pelo né? sul, é. E nós Começou lá pelo não sul, sabíamos como. Nós não sabíamos como é que fazia uma promissória. Tá. Certo? A ordem de entrada, separar os animais e tal. O Ado era criador também, tudo, né? O primeiro leilão de elite que nós fizemos, porque a gente tinha remate e a programa também estava começando. O nosso foi o do Brumado. Eu lembro nesse primeiro leilão, naquela época, nós vendemos quase 2 milhões de dólares. Era como é que é? O top do top. Nossa, E uma coisa que eu queria, eu até sempre falo isso para as pessoas. Rapaz, eu lembro do seu Trajano chegou e falou, eu quero os 2 primeiros lotes para queimar. O leilão, Beto, era 140, 150 lotes. Em 4 horas o homem terminava o leilão. Nossa. Mas botava os 2 lá e não tinha conversa, sabe? Você fala, ele botava pra queimar, sentido, ó, vai Pra rápido. ninguém mamar no meu martelo mesmo, né? Que Tá. hoje a gente fazer 30 lotes leva 5, 6 horas, né? Porque fica esperando um lance, fica ali exatamente. demorando. E você pegar Brumado. Pra dar ritmo, né? Vamos falar. O VR eram os criadores tradicionais da época, né? O Celso Garcia Cid, esse pessoal que foram os importadores que trouxeram. Por que o leilão? Muita gente, mas o leilão naquela época, até por na concepção da gente, deu certo. Você queria, por exemplo, um filho de uma vaca do seu Tois. Você tinha que ir lá na fazenda, esperar nascer, né? E tudo. Com o leilão, não, você facilitou todo esse tipo de coisa. É lógico que não foi no primeiro ano, no segundo, mas depois dos 4, 5 anos, né? Você passou a ter um mecanismo, entre aspas, de vendas, onde você... a gente fazia um leilão do VR, a gente chegou a fazer os primeiros do VR também. Fora o Brumado, pode não falar só de Brumado nem nada. Vinha criador do Brasil inteiro. Pegava o avião, queria exatamente, que vinha, comprava a genética. Isso que eu acho que foi o que... Acho não, é o sistema que realmente passou a funcionar, né? Porque, imagina, você queria... E outra coisa, não tinha transferência, não tinha embrião, não tinha nada. Era difícil de reproduzir, né? Não é difícil assim. Demorava, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que o Rio Grande do Sul que trouxe o leilão para cá, que veio apresentar o leilão para o Sudeste. Mas no Rio Grande do Sul, eu já vi muito leilão, viajava muito para lá, e o leilão acontecendo ao contrário do que acontece aqui. Ele começava com o preço e ia baixando. Eu já vi várias vezes assim no Rio Grande do Sul. Aqui eles trouxeram a mesma ideia? Por que o nosso leilão mudou o sistema de vendas? Por exemplo, o gaúcho, ele é, como é que é, vamos dizer assim, ele é sistemático, né? Sim. Então, por exemplo, eles não admitiam que a gente servisse uísque em leilão. Não admitia que você tivesse um almoço depois. O leilão é negócio, porque eles não deixam de ter razão. Sim. Mas nós conseguimos dar uma roupagem diferente para o comércio através do leilão. Você no começo fazia o leilão na arquibancada. Chegava lá, eu lembro, eu saí de São Paulo com um Kombi, fui para São Paulo e voltei para lá 2 vezes, cheio de almofadinha. Sabe aquelas almofadinhas? Sim. O nosso logomarca para o sujeito sentar e colocar lá. Então você fazia a almofadinha com a logomarca Para o sujeito sentar cara na sentar na arquibancada para não... Que nem fazia estádio de futebol, era assim também. Porque você tinha muitos lotes. O criador, é a produção dele que ele estava vendendo. Por exemplo, uma das coisas que, se a gente pegar... Brumado, por que Brumado está aí até hoje? Seu Rubico falou, eu vivo disso. O Tunico também, eu quero vender. Nós já chegamos a fazer leilão de 3 milhões de dólares, já chegamos a fazer leilão de 200 mil dólares do seu Rubico também. Ele falou, é para vender. Independente porque ele vivia daquilo. Sim. A verdade é isso. Precisava fazer o dinheiro. Exatamente. Né? E tinha a questão da credibilidade, né? A gente tinha uma época que você... Por exemplo, se o sujeito defendesse um animal em Uberaba, defendeu, o pessoal deve saber, né? No outro dia, ninguém mais convidava ele para leilão nenhum. Nada. Você é de Uberaba, é isso? Sou de Uberaba. Você sabe dessa história. Entendeu? Então, isso daí foi essa credibilidade que fez com que o mercado fosse. Mas eu pulei aí, né? Aí o seu Gerson levou primeiro o seu Trajano. E depois foi o seu Jarbas Quinor, que passou fazendo, acho que fez uns 4 anos. Pai do Quinor. E foi que o Nilmar e o Fernando ficaram aqui com a gente, ensinando a gente
como que trabalhava. Porque a gente até ficava lá no escritório, tudo, mas eles que tinham o controle, nós não tínhamos nada disso. E passou um ano, uns 6, 7 meses, até o Ado aí foi, contratou e trouxe o Nilmar para cá. O Nilmar, você sabe quem é? O Nilmar é leiloeiro, por exemplo, mora em Goiânia hoje, foi um dos grandes leiloeiros do país também. Você fala que era a parte de escritório, né? Questão de era meu negócio contrato, até então. questão de contrato, promissório, etc. Né? Exato, que era o meu negócio também. Era a minha parte, era do escritório. Por exemplo, aí o negócio foi crescendo, eu tinha procuração, eu e o Nilmar junto, a gente para assinar um cheque e até vender a remate. Porque o que acontecia na época? Você ia lá, comprava, você ia lá, pagava para nós, aí depois eu pagava para ele. Isso tudo fazia na nossa conta. E eu já descontava a comissão, essa coisa toda. Então o dinheiro entrava na Tudo conta da nós. leiloeira. Exatamente. E depois você repassava. Aí chegou uma época, até negócio de contador, né? Ah, não, vamos até abrir uma conta recebido por conta. Não. Essa coisa de contador. Mas depois, não. Quando começou, a gente fazia o leilão, Beto, por exemplo, fazer o leilão do seu Najib, que foi quem aumentou mais, vamos dizer assim, as parcelas. A gente faz o leilão em 6 parcelas. Aí o seu Najib fez o primeiro dele em 24 parcelas. Era tudo na máquina elétrica, mas nós tínhamos, assim, na máquina, mais ou menos 10 pessoas. Porque você não podia ter nenhum errinho naquilo. Sim. Aí fazia o contrato, fazia promissória por promissória. Então você pegava um leilão, que eram 50 lotes. Eram 1.500 promissórias, você não tinha o computador que hoje você faz, né? E sai tudo de uma vez. Aí veio depois o pessoal do computador, isso facilitou muito pra gente. Eu tô falando computador, mas é por aí que tem que falar mesmo, né? Então hoje você, um cara com CPD, você praticamente emite todo o seu processo desde o contrato. Uma pessoa já faz tudo. Exato, né? O próprio computador. Aí, bom, continuamos lá e tal. E o Ado chegou para mim e falou assim: você quer leiloar? Eu falei, se puder eu vou, né? Eu não sei o quê. Aí ele tinha fazenda lá em... Gente do céu. Onde o Leonardo tem fazenda, eu já vou lembrar. Em Jussara. Jussara. O pessoal lá de Jussara tá mexendo as paciências, né? Então, vamos fazer um leilão, você vai leiloar lá, Mato. Eu falei, tá bom, vamos lá. Mas, rapaz, antes desse leilão, não vou dar o nome do leiloeiro também, em Ituiutaba, nossa senhora, fizeram um recinto. Mas pensa na inauguração, o trem guaiado de gente. Aí deu 11 horas, nada do leiloeiro. Meio-dia, nada do leiloeiro. A gente tinha conversado para começar 1 hora. 1 hora, nada. Aí o presidente do sindicato era nosso amigo, e o Nilmar, que poderia estar lá, não estava em outro leilão. Falou, Matuque, você vai ter que abrir esse leilão. Falei, eu já tinha feito uns cursos de dicção. Você já tinha feito curso? Uns de dicção, mas ainda não tinha... Eu, por exemplo, fazia a apresentação dos animais. Tinha o leilão tinha a apresentação dos animais na Água Branca. Eu que fazia, lote 1 tal, eu que falava. Rapaz, mas pensa. Um trem coalhado de gente assim, né? E eu pegando, mas eu não falei. Microfone ficar sambando na mão. Aí eu lia também os regulamentos. Rapaz, mas eu até leio o regulamento, né? Tudo bem. Rapaz, começou o primeiro lote. Rapaz, mas até deu primeiro, segundo, terceiro, aí o leiloeiro apareceu. Eu falei, nossa senhora, que bom. São histórias que aconteceram, né? Aí eu também fiz os cursos de dicção. Eu fiz 4 cursos na BCZ, como para juiz. Tudo até quem bancou foi a Remate, que eu trabalhava lá. Tá. E eu também tive a oportunidade de ir para os estados, que eu fui juiz de cavalo árabe. Fui na SOM, mas eu não jogo mais. Aí eu fui para os Estados Unidos. O Ada até que foi que bancou. Aí tinha uma exposição lá em Scottsdale, eram 4 dias, e naquela que você viajava, lembra que você tinha que ficar 15 dias lá? Aí ele arrumou para eu fazer um estágio numa dos aras lá em Scottsdale. Aí eu fiquei lá 8 dias, limpando cocheira mesmo, e eu não falo inglês até hoje, mas tinha um dos tratadores que falava castelhano. Então foi me dando as dicas e tudo. Fiz curso aqui também, né? Aí eu fui julgar a minha primeira exposição de cavalo lá em Campo Grande. Rapaz, eu falei, não, ou eu vou ser leiloeiro ou juiz. vou ser juiz, porque
O juiz aí deixa só quem contém. Tinha uma pessoa, né? O resto fica tudo Exatamente. seu inimigo. Aí também já chegaram a me convidar, mas eu não quis ir mais lá. Mas aí nós começamos, e graças a Deus... Mas voltando sistema. aqui, você saiu do escritório da leiloeira, fez curso e virou leiloeiro. Não, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse leilão lá em Jussara. E a abertura desse lá é lá em Tá, Tuiutaba mas aí também. você já era leiloeiro nessa época. Até então era aprendiz de leilão. Ah, tá. Eu não tinha era ainda. nomeação nem Não nada. tinha Hoje eu nomeação. sou nomeado em 6 estados, certo? Que eu tive lá para trás que eu consegui. Consegui porque eu trabalhava, o pessoal Claro. via. E você fazia muitos leilões para o sindicato naquela época, e os sindicatos te ajudavam muito perante as federações também, né? Aí, o que aconteceu? Tem um criador chamado Peonice Piassi. Esse cara, não sei se esse criador, não sei se vocês ouviram falar, era o maior vendedor de mula e jumento. Era muito amigo meu. E ele virou o presidente do sindicato de Passos. Tá. E sempre quando a gente fazia o leilão, ele levava as mulas dele e a gente vendia no final do leilão. Ela levava 10, tipo assim, já está aqui, vamos. E até vendia, ele tinha uma tropa boa. Ele era comerciante, né? Aí ele falou, Matuque, eu quero que você leiloe para mim lá em Passos. Eu falei, uai, lógico, sem problema nenhum. Até então eu estava na remate. Aí eu falei com o Adão, o peonista está me chamando tal, para ir para fazer os leilões. Não, legal, tal, sem problema nenhum. Tá bom. Aí como é que eu saí e virei proprietário da empresa? Tinha exposição de passo, você passava lá, Beto, era 10, 15 dias, quase todo dia tinha leilão. Era aqueles leilões que você tinha 140, 150 lotes. Eu não sei se eu posso falar, mas você ia no banheiro, você não ia, né? Você pegava uma garrafa para fazer, que você não podia parar o leilão para ir no banheiro. Aí, bom, eu continuei, ia fazendo todo sábado. Chegou uma época que eu tinha uma linha, olha só, eu saía de São Paulo, fazia Mococa, São Sebastião do Paraíso, Passos, ia Piuí e voltava para... Me deu um branco agora. Então, meu filho também eu não via. Eu queimava um carro por ano. Eu gostava naquela época de viagem, de Monza, né? Por isso que eu até falei aqui negócio da minha sogra, eu devo a minha vida, porque ela que cuidou meus filhos, na verdade, que a gente viaja. Você viaja hoje, a gente que é do ramo é meio complicado, né? Aí eu comecei a fazer todos era sábado, tinha os leilões lá. Aí tinha até exposição. Aí o peonista pegou e falou, e eu não vou dar só o nome, porque a gente tinha um leilão que fazia, e a pessoa que a gente fazia, ele queria só tratar comigo. Que é muito importante até a pessoa. Aí eu fui e falei, olha, eu tenho um leilão de Passos, eu não firmei ainda, até não foi o Adó, estava viajando. Aí eu não firmei lá ainda, mas eu posso fazer? Aí tem um leilão, quase que eu falo o nome, do criador, do fulano, assim, tal, pau. Porque são história, né? Às vezes, aí, não, pode fazer, não tem problema nenhum. Chegou perto do leilão, aí a pessoa que administrava, esse leilão até em Campo Grande, se eu posso falar, administrava, me ligou, Matuque, eu quero que você venha aqui para a reunião. Eu falei, ó, eu não vou mexer com o seu leilão, eu tenho outro compromisso, mas vai um outro que está aqui com a gente e tal. Rapaz, ela foi e ligou pro Adam. Não, eu quero Matuque aqui. Porque você mexe hoje com isso, você faz um relacionamento com o seu criador, ele gosta. Sim. Até hoje os leilões que eu tenho é por causa do relacionamento e de amizade que a gente tem muito, né? Aí o Adam me chamou. Nós não brigamos, né? Ele falou, mas como? Ah, mas eu falei com fulano, você que autorizou. Ué, ele me autorizou. Ah, mas como você vai deixar tal? Ué, ele chegou para mim e falou que ele que ia, tá ali para responder perante a diretoria. Ah, mas ficar assim é complicado. Então eu falei, não, então tá bom. Eu já tinha uns leilõezinhos como leiloeiro. E ele falou, Matuque, então vamos fazer o seguinte, você sai, certo? E ele me passou 9 leilões. Na época, fora os que eu já tinha. Eu falei, legal, tal. Aí foi tocando, Aí o Pinheiro Machado, que era leiloeiro, e junto com o cara da PPS, não sei, o cara até faleceu, me chamaram para a gente fazer uma sociedade.
Aí foi que nós, para montar a Pinheiro Machado Leilões. Primeira coisa que eu fiz foi lá falar com o Ado. Falei, ó, tá acontecendo isso. Ele falou, ó, se você... Essa era a filosofia dele, né? Se você for fazer para outra empresa, os leilões que eu te dei, também você não vou te dar mais. Sim. Não, tá certo, mas eu tinha interesse de montar a empresa. Até era um sonho também, né? Aí foi que nós montamos a Pinheiro Machado. Aí ficamos juntos lá uns 8, 9 anos. O nosso escritório é ali na Água Branca. O que era legal, nosso, que todas as reuniões das associações na Água Branca eram na segunda-feira. Ou na segunda ou na terça. E o pessoal saía da reunião e ia para o escritório. E ficava conversando, tomando uísque. É de relacionamento, né? Sim. Aí nós ficamos juntos, aí nós saímos da Pinheiro Machado e eu ia tocar sozinho. Aí o Paulo me chamou, Paulo Horto, né? Eu falei, bom, então eu posso montar para você aqui. Eu montei em São Paulo mesmo. E graças a Deus também foi embora. Aí depois... aí você já até sabe um pouco a história também, né, Beto? Aí foi que eu abri a Nova e comprei a parte do Paulo na Nova, que nós estamos com ela aí até hoje, né? Uhum. Então começou, mais ou menos, é o que você queria saber, acho que está por aí. Sim. Eu quero saber uma coisa, que tem uma história do Matuque Vai boa. lá. História é história, faz parte da história. Como é que foi a história lá em Uberaba, quando foi fazer o primeiro leilão? Ah, isso é muito bom também. A gente tem que respeitar, que a gente fala mascate, às vezes a pessoa de hoje tem uma outra ideia. Mas esses mascates eram criadores. E eles ficavam nos pavilhões vendendo. E tinham os seus clientes mesmo, que iam lá, compravam tudo. Aí nós estávamos sentados lá com alguns criadores, eu falei o nome, mas não vou falar aqui. Aí eles chegam, esse negócio de leilão... Depois eu conto para todo mundo o segredo. Esse trem aí não dá certo. Não, como é que vocês vão querer fazer isso? Eu falei, olha, eu acho que é uma coisa que a gente pode sofrer um pouquinho, mas é o que vai virar, não tem como não virar. Certo? E nós fizemos esse primeiro leilão, praticamente 99,9% dos vendedores ali, né, eram contra, mas nós conseguimos fazer e virar realmente. Até foi era um leilão de touros, certo? Que muitos deles, alguns até colocaram no leilão, mas 80% nem escreveu, porque a gente naquela época você ia no pavilhão e falava, você quer vender um touro? Vamos fazer... Você foi em esteio, né? Sim. E seria mais ou menos no esquema da pessoa fazer inscrição na hora, né? Nem tinha tempo de fazer catálogo, para você ter uma ideia, porque era tudo ali em cima da hora. Mas a verdade é que o sistema de leilão, gente, veio facilitar a vida do criador. Sem dúvida. Né? Porque o sujeito é aquilo que nós falamos. Eu queria um filho de uma vaca do seu Rubico. Eu tinha que sentar lá, né? Uma filha... e esperar nascer os 9 meses. Aí você veio com as novas tecnologias, então aí o negócio também caminhou melhor ainda do que tinha. Mas tem umas histórias engraçadas também. Claro, história engraçada é a melhor coisa que tem. Tem um dos grandes criadores do país de Manga Larga Paulista, chama-se Najib Aldi. Najib Aldi, o seu Badia Aidar. Foi um dos grandes criadores do Manga Larga Paulista, né? Rapaz... Porque nós não tinha televisão, nós não tinha nada, na internet nada. Aí marcava o leilão, a gente fazia apresentação na Água Branca. Rapaz, sábado, gente do Brasil inteiro. Umas 250, no domingo de manhã, umas 250 pessoas, 60% fora ali, que pegou avião, hotel, tudo. Divulgação naquela época por telefone. Não, era mala direta. Mala direta. Mala direta. Nem telefone a gente nunca tinha, mas era só mala direta mesmo. Você gastava e uma bala, aí você tinha naquele suplemento agrícola, você tinha os jornais do meio que você conseguia promover também, né? Gastava até uma grana. Imagina de correr que a gente não gastava, não. Aí, rapaz, domingo morreu, e o leilão era na segunda-feira no Palace. Aí morreu o Tancredo Neves. 82. E aí? Chegou segunda-feira, eu estou lá no Parque da Água Branca, aí seu Badi chegou, e o Ato, que era meu, também chegou. Não, nós resolvemos, nós vamos cancelar o leilão. Eu falei, mas vocês estão loucos? Como vai cancelar o leilão? Mas esse clima, viu? Tinha cara que veio do Pará.
Tem galera que veio do Rio Grande do Sul, tem o pessoal que saiu, o cara tá pagando hotel aqui, como é que nós vamos fazer? Não, mas o que você é? Ué, deixa comigo. Era leilão lá no Palace. Eu falei, deixa comigo. Eu falei, vamos lá. Aí chamei o cara do som, antes de começar, bota o hino nacional. Rapaz, imagina, né? Até eu chorei também naquele dia, a verdade é essa. Rapaz, nós fizemos quase $38 mil de média. Nossa. Deu aquele, sabe, aquele negócio de... Aquela comoção, de não sei o quê. E até também seria até justificaria, não viu? Mas eu acho que era uma falta de respeito com as pessoas Sem que... dúvida né? nenhuma. O cara que veio de fora, pagou o avião, estava com hotel. É, não e tinha essa comunicação que nem tem hoje, né? Não era fácil, né? Assim, Exatamente. o cara pegar um avião, vir, disponibilizar tempo e tudo louco. mais, foi contatar ele de novo para tentar vir. Mas histórias tem muitas, né? De leilão, a coisa mais... Nós tivemos muito problema quando você dilatou os prazos de pagamento. Aí você, mas é o valor da parcela, mas você acha que você ia comprar um animal por R$600, por R$700, sei lá, naquele tempo que era cruzeiro, né? Quando o cara confundia, você confundia, fala, né? exatamente. Porque entrava, isso aconteceu lá atrás, acontecia muito, né? Hoje não, nem tanto mais, mas né, lá atrás, porque ele via lá, valor R$500. Eles não viu vezes 30 ou vezes 15. Achava entendeu? que era aquilo ali. Aí ele comprou os 3, 4 lotes, até eu falava assim, rapaz, liga pra ele, vê se ele sabe o que ele tá comprando, né? Porque... Aí ele falou, não, daí eu compro aí, mas R$500 vezes 30, né? Vezes 15. Então, assim, que tinha essa confusão, né? Hoje não, hoje é difícil ter isso. Agora deixa eu entrevistar os dois, né? Como é que começou o relacionamento de vocês dois? Por que dois leiloeiros se encontraram? O que foi que aconteceu? Olha, Na verdade, foi por... A gente até se conhecia, mas não tinha, né? Foi com o menino lá de Londrina, me deu branco. Luizinho? Luizinho, né? Foi a Luizinho. primeira vez que nós fomos, o Luizinho trabalhava com Lembra eles do e ele Luizinho? veio me Da hora? apresentar. É isso, que hoje tá na hora. É, o Rob Ramos. Ele veio Luizinho. me falar do projeto, ele já Luiz estava Tavares. trabalhando. Do projeto e tudo. Eu conheço o Luizinho há muito tempo, tudo. E aí nós até Você já fizemos- conhecia meu pai na época também, Conhecia né? teu Já pai, conhecia não, meu conhecia pai. teu pai desde lá da época de Londrina, tal, que ele trabalhava, ele dava assessoria, muita assessoria ali, né? Sim. Que por sinal, não sei se você já falou do teu pai, ou entrevistou ele, deve uma Ainda entrevista. não, mas nós vamos fazer. Esse esse aí. tem história e é um dos maiores veterinários. Esse eu vou ter o dos privilégio maiores de veterinários do país, sem dúvida nenhuma, né? Esse eu não e eu vou acho entrevistar. também um inovador, né, Beto? A verdade é essa. Eu tô falando, eu sou testemunha dele vir vender um anuncinhozinho lá e eu... Ô Wilson, achando até que era uma coisa que não tinha o porquê, né? Não é que não tinha, ninguém acreditava naquela época também. Isso era 2004, né? O negócio da internet não tava nem muito forte aí, né? Tava... Não tinha por que mexer com isso, né? Então, Mas agora, eu sempre... Eu e o Beto viajamos muito, andamos muito, aí, e o Beto sempre fala de você. Sempre fala do Matuque. E ele sempre falou para mim, falou, rapaz, se tem uma pessoa que eu agradeço muito, é o Matuque. E pode chover canivete. Os leilões que eu faço com o Matuque nunca vou mudar. Ainda que o Matuque não participe do leilão, ele é parceiro meu. Então eu sou testemunha disso. Então o Isso é Beto fato. gosta demais de você e Eu considera gosto muito. dele também, gosto do pai dele. Eu acho que é legal esse tipo de Gosto dos relação. meninos, cadê os meninos? Aos meninos. Mas tá grande. esse é um ponto que, assim, Walter, você tocou, que é o que a gente... Que eu, particularmente... assim, nós temos postura vivemos sua. o meio de leilão, que nós sabemos que o meio de leilão tem muita Tem alguns coisa, problemas, exato. né? Só que eu sempre fui assim, ó, você que me trouxe o cliente é seu. É seu, eu não vou... Por mais que tenha agora, nunca cheguei e falei pro Matuque, aquele cliente que ele me trouxe, ó, Matuque, eu vou fazer, porque eu poderia, mas não vou fazer isso nunca, jamais. A não ser que ele fale, não quero mais fazer, então não vou fazer mais. Mas eu sempre, quem eu fiz junto, eu não É a saio. postura das pessoas, E né? Por isso que está dando concorrência, certo também. claro. Né? Senão... E concorrência não significa inimizade, né? Não, Vocês podem de ter jeito duas nenhum. empresas e conviver muito bem, né? Não tem nada que Não, impede. e eu achei legal com a MF a parceria. Uma vez nós ficamos a exposição inteirinha de Avaré, foi logo no começo, né, para vender sêmen e ficamos lá, não vendia, a verdade é essa, e eles firme lá também, né? E eu também firme, não até com ele, mas com o pessoal da Sim, empresa sim. que nos contrata, Beto, você vai ser topa, tal. E sempre a gente teve essa vamos dizer assim, uma parceria, né, que deu certo. Sem dúvida, a gente tá aí junto. Agora é isso que eu acho assim. Por que está dando certo? Porque são pessoas sérias.
Desde a histórica do Wilson lá para trás, né? E dos meninos que a gente está conhecendo agora, mas já estamos numa amizade grande aí, sem problema nenhum. Eu acho que nosso meio. Aí a gente vai falar assim, não, mas, puta, não tem algumas coisas erradas que acontecem e tal. Eu acho que aí vai muito do criador, entendeu? O criador acha... a gente vende, é lógico, tal, mas eu acho que quem é o nosso cliente... Quem que é o cliente da empresa leiloeira? Para mim é o vendedor. Porque se ele não me der os produtos dele para eu vender, eu não tenho que vender. Então eu tenho que trabalhar para ele. Eu trabalho eu ligo para o comprador, eu trabalho com ele. Tem alguns que vêm até pedir o que acha que eu devo comprar. Faz parte. Mas hoje também muito já é mais conhecido, conhece mais de gado do que... Sim, antigamente até tinha isso. Já me indica isso, mas hoje o cara já vai sabendo que ele quer comprar. Por exemplo, até eu posso falar que ele é amigão meu, o Bené. Eu fiz o primeiro leilão dele, até como leiloeiro lá. O Bené, por exemplo, ele criou o cavalo, o Bené Mutran, criou o cavalo árabe. Ele fala, Matuque, vai lá no Doutor Luiz, vai lá, escolhe os animais que você quiser e compra. Falei, mas Bené, compra. Era uma confiança, né? Você pegar para o Bené, foi um dos maiores criadores do país. O homem tinha naquela época 8, 9 mil vacas PO. Então, você tinha essa confiança, né? E até que também, se você não fizesse direito, o mercado ia ficar sabendo. Não, o Matuque aprontou para mim, ou fulano. Mas hoje ainda existe. O que eu entendo assim? Você tem muito empresa. Não é que isso é ruim. Muito empresário no meio. Sem dúvida. Naquela época, mais para trás, a gente tinha os criadores. Que viviam daquilo. Até não. Você tinha, cara... tinha criador com bala, que tinha assessor. O teu pai mesmo foi assessor de vários criadores. Mas era uma época diferente. Não sei se você está... Tô entendendo. Vocês têm ido a Uberaba? Faz, né? Tem hora que dá até meio tristeza. Você quase não vê o criador hoje no Mespozebu. Até acho que ele é ocupado, não estou usando isso como crítica. Mas na nossa época, não. Iam os criadores. Com o julgamento do cavalo árabe. Você pegava o seu Sebastião Camargo, que era o homem mais rico do mundo, né? Ele estava lá na beirinha da cerca. Ia defender a cria. Né? E era criador, e gostava. Não estou falando que não gosta, não sei se vocês estão me entendendo. Eu não quero que fique... Será que não é também, Matuque, um pouco de muitas feiras também, isso também? Porque não dá para você, porque se você for acompanhar todas as feiras, você não dá conta. Clássico, né? Qual é o final do Campeonato Mundial de Futebol nosso? Concordo com você. Você tem que ir naquela lá. Então, não estou falando que você tem que ir todo ano, tem que ir toda hora, mas você pelo menos tem que passar lá 2 dias, 3 dias, né? Mas eu não, como é que é? Eu não critico, eu acho que eu sou mais da parte romântica do negócio. Não sei se vocês estão, se eu estou conseguindo me passar. Eu te entendo, porque eu vejo muito isso, via muito também, não sei como é que está hoje, isso lá em Esteio. O cara passava o ano arrumando o bicho porque tinha que ficar 15 dias lá em Esteio. Exatamente. Aquilo ali era um evento para ele do ano. Ele não saía da fazenda para outra coisa. Ele sai para ir para o evento. Então aquilo ali se torna importante. O cara dormia abraçado com a vaca. E não é exagero, não. Dormia do lado dela. Hoje já não está mais assim, né? Até porque proibiram dormir. Até porque proibiram, né? Agora dorme em outro outra questão. Mas Então, tem algumas coisas, né, que a gente... nesse nosso... acho que posso falar, né? Eu fui tesoureiro dos leiloeiros, eu fui presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Leilão, que hoje até ela está, vou dizer, encostada. Eu fiz parte, na época da aftosa, do Conselho Nacional de Febre Aftosa. Eu ia uma vez por mês a Brasília, por minha conta, não era por conta do sindicato, não. Que a gente fez parte disso tudo aí também, ajudando, né? Que foi muito importante. Se Deus quiser agora, pelo que eu vi, já vamos ficar livre de vacinação aqui em São Paulo também, né? Tá todo mundo noticiando isso daí. Até porque tem que ser mesmo, porque senão vai ferrar o mercado. Tem umas horas que não dá para entender, né? Fazem uns lugares nós que temos. A gente acompanhou aqui. Exatamente. São Paulo não pode estar fora de jeito nenhum. Era eu, o Beraldo, que a gente era do Sindicato das Empresas. Quem colocou que a empresa tinha que ter um veterinário responsável, tudo fomos nós. Junto com a Secretaria Estadual, a gente que estabeleceu, porque chegou uma época,
Você, por exemplo, ir para Marília, tinha mais recinto de leilão do que posto de gasolina. E o sujeito saía daqui, comprava aqui, ia lá, vendia. Aí depois, quando uma cadeia dessa quebrava, aí vinha, isso nós estamos no lugar de corte, né? Vinha todo mundo atrás. Então, foi uma preocupação grande que a gente teve. E com relação também à sanidade, essa gente bateu forte mesmo. Sim. Até para chegar onde nós estamos hoje, né? Porque senão... Porque se não tivesse quando cuidado deu com a aquela sanidade... crise, nós ficamos 6 meses sem trabalhar. Quer dizer, se o seu curso continuando, não pode fazer nada, não pode mexer nada. Até tem uma história que eu vou contar, e nós estava já meio tudo... Quando isso você está falando? Rapaz... mas fala assim, quando foi? Que fato que você falou? Nós tivemos uma aftosa que o governo suspendeu os leilões todos em São Paulo. São Paulo? Exatamente. Eu não lembro disso aí, quando foi. Não, mas suspendeu, nós ficamos 6 meses sem fazer. Aí foram feitas as regras e não sei o quê, entre aspas, estava controlado, mas você tinha umas normas para realizar o leilão. Tá. Aí nós fomos, o secretário era o Barros Munhoz. Aí nós fomos na reunião lá e tal. Aí fala dos veterinários também, é lógico que eles também estavam querendo defender, não é sem nada. Porque o leilão era o que decimava mais a aftosa, porque saía de um lugar e ia para outro, viu? Tal. Eles falaram, tal. Aí o doutor Barros falou, e vocês nem falavam? Não, eles até estão com razão. Nós é que mexemos mais o gado. Mas nenhum gado nosso de leilão entra sem que esteja testado, sem que tenha sido vacinado, a gente até não, mas que o cara não tenha comprado a vacina, então ele não conseguiu testado. E outra coisa que eu quero falar para o senhor, secretário, é o seguinte: o senhor já ouviu falar em linha de leite? Eu não sei, né? Então, pois é, se o senhor for falar de negócio da aftosa, o caminhão começa aqui nessa linha e vai entrando tudo que é fazenda e sai e volta, né? E as fazendas não tinham pé de dilúvio, não tinha nada. Nós tínhamos pé de dilúvio, tinha tudo. E aí ele foi e que liberou para nós. Falou, acho que foi 6, 8 meses sem a gente trabalhar. Imagina, com o custo todo que você tem, né? E o custo continua, né? O custo continua. Essa é uma questão de sempre. Hoje mesmo você não consegue. É aquele negócio que nem você estava falando. Podia até ter o problema das leiloeiras clandestinas aí, vamos dizer assim, né? Que não, de repente não teria... Cumprir as normas. Não cumpre as normas. Não, antigamente não tinha. Qualquer um ia lá e abria a empresa. Quando a gente estabeleceu as regras junto com o pessoal da secretaria, falou, nós queremos que tenha um veterinário responsável, certo? Nós queremos que tenha o pé dilúvio. Aí foram que eles editaram as normas que tinha. Não estava na nossa conta pagar taxa, né? Sim. Aí foram que eles estabeleceram aquela taxa epidemiológica que até hoje a empresa que você botar 1.000 animais lá, você paga 8 ou 10 conto para a defesa. Isso sai do seu, né? Porque o criador não vai te pagar. Sim. Isso sai da receita das empresas. Mas hoje, como é que você vê o mercado hoje, Mato? Que você que mexeu com o leilão, começou lá atrás, como começou o leilão, hoje com a questão da internet e vamos falar da televisão também, mas hoje mais a internet. Porque hoje eu chuto aqui dizer que se não for quase 100%, todos eles têm transmissão da internet, mas uns 90% ele deve ter. Porque mesmo que ele tenha presencial, ele vai ter a transmissão ali com a internet e tal. O leilão virtual hoje, ele não ajuda muito nessa questão também? Porque você só vai transitar aquilo que realmente foi vendido de tal fazenda para tal fazenda com atestado. Não, o que eu acho, assim, que eu tive o prazer de... Como é que seria o benefício, sei lá o termo, de acompanhar essas aberturas. Eu lembro quando apareceu a televisão. Né? Puta, mas televisão, tal, custo, e vai ou não vai e tal. Rapaz, mas isso mudou o nosso patamar. Sim. Concorda? Mudou a nossa percepção da coisa. Outra coisa que mudou muito foram as novas técnicas de você fazer transferência, embrião, essa coisa toda que você consegue hoje agilizar mais a parte do seu rebanho. Tem uma coisa que eu sempre falo e quero falar, pai. A gente tem que dar o braço a torcer para esses criadores nossos. Porque eles são,
são arrojados. Eles vão lá, aparece uma coisa nova, eles vão e colocam. Não tem medo de hoje tecnologia, nós não, temos né? não vou falar raça, mas temos o melhor gado de uma raça, porque o criador foi lá, ele que foi lá buscar, lógico, com assessor, né? Não foi nada. Sim. Mas teve a esquema iniciativa, hoje, o esquema hoje que eu acho, ele para nós e para o criador foi muito bom, é o que você falou. Hoje o sujeito tem lá 200 touros para vender, antes ele tinha que fazer exame, pegar esses animais, levar para um parque de exposição e não sei o quê. Imagina o custo disso. Né? Hoje, e se não vender, vai, traz de volta, né? Tem tudo. Exatamente. E hoje não. Hoje ele vai, ele bota lá no leilão, vendeu 80%, ele vai fazer os exames sobre aquele 80%, tudo. Não dá, graças a Deus não dá nenhum problema, porque hoje o rebanho é tudo, todo mundo é bem cuidado, né? Sim. E eu acho que ela só veio, número 1, ajudar o criador, ajudar a gente também, dono de empresa, ajudar muito o criador. Eu acho que o criador ele é um dos mais beneficiados dentro desse esquema de TV, de internet. Aquilo lá, o sujeito está lá no Ceará, está vendo os animais lá. Exatamente. E hoje ele vai e compra. Hoje eu vou falar para você que não é nem só Ceará. Hoje a gente fora, faz leilão. Você fez leilão com a gente, já que a gente já vendeu dos Estados Unidos, a pessoa da Holanda, Bolívia e tudo exatamente. mais. Então, assim, a fronteira Bolívia. Não existe mais, né? Não existe mais fronteira. Não, exatamente não. É um negócio fantástico. Lá atrás começou na televisão com o Cláudio Godoy, né? O canal do Boi foi no Cláudio Godoy, né? Que começou. Na verdade, não foi o Cláudio, né? O cara que... Viu, rapaz, tem um cara que esse mercado tem que agradecer muito, ele chama Nilmar Inácio Gomes. Ele é muito amigo meu, mas nem é por isso. Por exemplo, eu vou contar para vocês a história da Feicorte. O seu Fraguinha era o presidente do Cimental. A gente fazia nacional, fazia exposições, tudo, fazia os leilões praticamente todos. Eu falei, nós temos que fazer uma exposição coberta. Nós fizemos até, lembra de uma churrascaria que tinha lá na Marginal? Não sei se você lembra disso. A gente fez, só que cabiam lá 200 animais. Aí eu estava vindo de Uberaba, eu e o Nilmar. De Uberaba, não, desculpa, de Avaré, no fim do ano. E eu tinha lido que tinha privatizado o Parque da Água Funda. Falei, Nilmar, achamos o lugar para a gente fazer indoor a exposição que o seu Fraguinha sempre quis fazer. Mas como? Lá no Agrocentro. Naquele tempo já chamava Água Funda, né? Sim. Mas como? Não, eles privatizaram, porque a gente tentou ir lá. Quando era do governo tinha muito empecilho, né? Faz parte, não estou indo. Aí foi que nós conseguimos dali bolar e fazer a Expo Corte, né? Que depois virou Feicorte. Que foi com o Décio que tocava já não, naquela hora? No começo era o Zé Américo e o Ameriquinho, filho dele. Que eu só podemos falar é o Ameriquinho, filho dele, que a gente tocava. A gente fez a Nova Leilões, o Nilmar, Pinheiro Machado, o Nilmar, e tinha uma agência de propaganda que chamava Dançar. Nós éramos 4 sócios. O primeiro nós tomamos ferro. Aí nós tínhamos arrumado o patrocínio da Coca. Que fizeram lá no indoor, então? Foi você? Foi ideia nossa. Pô, não sabia dessa não, Matuque. Te falei várias vezes. Não, essa é nova para mim. E essa fomos nós que fizemos. Aí, lógico que eu estava de sociedade com o Pinheiro, os meninos também estavam juntos. Mas a ideia, na verdade, foi do seu Fraguinha. E quando eu li que tinha privatizado, e o pessoal, que é o Zé América, é dono da Senaga, tudo. Uhum. Senaga, vocês sabem o que é, não? Mexe com Porto lá, tudo. E ele tinha aqueles que ganharam a privatização. Eles toparam na hora também. Ao primeiro nós tomamos ferro. Até foi ideia minha, viu? Eu contratei o Leandro e Leonardo. Não é Leandro e Leonardo, o que faleceu, é isso, né? É isso, Leandro e Leonardo. Rapaz, pensa. Arrumamos 40 mil conto da Coca-Cola naquela época, era dinheiro. O rapaz da Dançar, calma. Rapaz, isso aí pega papo, até os panfletinhos, fomos no metrô e fomos não sei o quê. Rapaz, deu umas 4 mil pessoas, só a gente achou que ia dar umas... Faz parte, né? Também todo mundo aprovou a ideia, né? Mas eu era o mais que achava que daria certo o negócio mesmo. E acabou, mas deu. Depois nós fizemos mais 4 nós fizemos, que chamava Feicorte ainda. Aí depois nós vendemos a parte nossa para o pessoal da Senaga, que aí foi que o Décio entrou. O Décio já era sócio lá.
Tá. Aí foi que o Décio entrou, e aí a gente só passou fazendo os leilões e tudo lá, com participação. Fazia feira e a gente só trabalhava no leilão. Eu passei, rapaz, não é fácil, não. Nós passamos, eu passei 2 noites naquelas bobcats esparrando serragem Nossa naquilo lá. Senhora. Tem uma história engraçada aí também, né? Acabou a exposição, tal, acabou. Bom, e aí? Rapaz, não sei como, porque o animal faz as necessidades dele, a gente estava juntando tudo lá, né? E nós não pensamos, cara. Nós não pensamos realmente, não. Imagina, a primeira feira, eu acho que deu quase 5 ou 6 mil animais. Nossa Senhora. Aí, rapaz, e aí? Rapaz, na segunda-feira, tá o pessoal lá na porta desse vigilância sanitária. O que vocês vão fazer com isso? Mano, a gente ia jogar aí, né? Jogar Como é algum que é? lugar. Vocês estão loucos? Não sei o quê. Rapaz, vai, que faz, que não faz. Aí nós conseguimos. Não sei nem quem foi, se foi. Eu falei, puta, esses caras que criam aqui, que plantam em Suzano, essas coisas, pode querer isso como adubo e tal. Rapaz, é verdade mesmo. Aí eu fui lá, era um japonês. Fui lá no sítio dele. Falei, nós temos lá um negócio assim, o senhor não tem interesse? Falou, até posso. Então, mas o senhor vai lá? Não, eu fico, mas você traz o caminhão para cá, você faz tudo, aí você pode descarregar aqui. Tivemos que pagar o custo caminhão. tudo por sua conta. O cara ganhando um belo do adubo. E ainda pegou o frete de graça. Pegou o freio de graça. Mas faz parte essas coisas, né? Eu lembro que eu falava com o Décio, eu falei, rapaz, imagina depois que termina você ter que limpar isso aqui tudo. Porque os animais estão lá fazendo... E aí você está dentro de São Paulo, né? E termina aquela feira, vai começar outra, né? Porque esse é o detalhe também. Você tem que limpar e começar isso outra. aí eles têm estrutura. É, Tem não. estrutura, é que nem esses shows hoje, né? É fantástico. Palusa, A não estrutura sei o era quê. fantástica. Aliás, foi uma pena perder essa exposição aí, que eu achava maravilhosa a exposição. Ali era um... Porque é o que eu falo é o seguinte, a gente tem exposição em Mas todo você lugar sabe o no que Brasil. perdeu, né? Sabe? Não sei se eu te falei, você sabe, não? Perdeu pelo seguinte, venceu a concessão deles. A concessão deles acho que era 20 anos. Era 20 anos, A data chega, né? Aí, viu, rapaz, eu sei que foi uma bala. Aí esse é o grupo francês, né, que está lá hoje, né, que está administrando, foram e cobriram a proposta dele, porque na Era licitação o anterior... Machado? Não, o Cantara Machado só trabalhava, não tinha nada, fazia algumas feiras lá. Tá. Fez alguma coisa lá dentro, eu não lembro o que foi, até um rapaz, gente boa, lá que trabalhava. Na concessão, na primeira, eles tinham que fazer, se não me engano, 18 eventos de agronegócio, que poderia ser uma palestra, entendeu? Qualquer evento. Aí eles toparam fazer exposição e eles faziam alguns eventos, até a gente acabou fazendo também, diz que fosse do agronegócio, né? E na concessão dos franceses não tinha essa obrigação. Tanto que hoje, né? Você viu que ali onde era onde era a feira, eles fizeram aquele baita estacionamento. Hoje ali mudou totalmente, né? Fizeram o salão do automóvel ali também, né? Mas o que eu falo assim, o São Paulo... Não, as uma exposições cidade- de cavalo árabe que a gente fazia. Os caras montavam aqueles baita stand bonito, e ia para julgamento, voltava, aí você ia lá, a gente reunia com os criadores e... tinha uísque, tinha guaraná, tinha tudo, né? Porque essa que coisa São hoje Paulo, meio que falta, né? Então, mas São Paulo não tem muito assim, não tem mais essas feiras. E São Paulo traz muito, porque assim, é muito fácil você vir para São Paulo, né? Tem avião, tem tudo. Não tem- E outro detalhe, não tem limitação se o pra São criador Paulo. fala para a mulher dela, eu vou para São Paulo, ela quer ir também, né? De repente, se ela não quer, verdade, ela não é vai, verdade. ela não é aquele lugar que vai numa cidade de repente que não tem estrutura, a mulher Tem do criador sentido. não vai. Então aqui ela vem, pelo menos vai passear, vai estar Não, na primeira Feicorte, até a Alice Ferreira tinha uma agência de propaganda e tal, e foi feita programação para as mulheres dos criadores. Ó, tem isso, vai sair, era um micro que saía, vai para o shopping tal, não sei o que tal. Até teve... Porque elas topam vir, né? Aí fala, não, vamos lá e fica Não, uma e é bom pra semana. família, né? É um programa, Exatamente, né? é um programa. Para ela, né? Claro, pro cartão de crédito é um prejuízo, mas tudo bem, né? Mas acaba vindo, né? E participa, Não, isso aí né? ajuda demais, ajuda demais. Ajuda Eu lembro muito. que quando tinha a FEICORTE, a FEINCO, tinha a FEINCO, você ia lá, era carpete, rapaz. Sim. E botava... Então, a FENC já não foi na nossa época, já foi direto. Foi Até o Décio, que era apaixonado. Era o Décio que mexia. Era, não é apaixonado. Mas pensa a gente séria, pessoal ali que
a gente trabalhou ali com eles também. O pessoal é sério. Mesmo depois que a gente saiu... Eu lembro que o meu primeiro leilão que eu fiz lá com transmissão, acho que foi lá. Na FEI Corte ou FEINCO. Agora eu não lembro qual das duas feiras. Não foi aquele que nós fizemos do Daniel? De ovinos, lembra? Teve um de ovinos do Daniel. Foi o que nós fizemos. Eu acho que nós fizemos do cimental do Rodolfinho Bonfiglioli também, não fizemos? Não, do Rodolfinho? Nós fizemos cimental mesmo, mas não foi do Rodolfinho. O Rodolfinho não criava cimental. Não é cimental dele. Eu não lembro, mas um do Rodolfinho nós fizemos. E eu fiz, porque assim, eu lembro na época, até fui conversar com o Décio, porque eu precisava de internet na feira, né? E não tinha internet. Era caro pra cacete. A tal da dedicada, né? Porra. Eu lembro, nós fomos atrás. Era caro pra caramba. Eu lembro, nós fomos atrás, acho que o cara queria 15 mil contos só pra instalar mas 15 mil na época, né? Mas 15 mil, se eu vender o leilão inteiro e mal um pouco, eu não pago a internet, não dá. E eu consegui com o Décio, ele me liberou a internet. Então, foi com a gente. Foi você conseguiu. Porque eu falei pro Décio, eu vou fazer o seguinte, você me dá essa internet e eu vou transmitir o julgamento. De graça. Ah, tá. Entendeu? Então, o que eu fiz? Fiz uma troca. Uma troca. Ele falou, então eu te dou a internet. Você filma o julgamento, eu filmo... Eu não lembro de que raça. Agora, porque eu assim, ficava que nem louco naquelas pistas lá, porque tinha que levar a gente para todo lado. Porque uma hora tá aqui, outra hora tá ali na outra pista. E foi onde eu comecei para poder fazer o leilão. E aí nós fizemos o leilão junto lá nas salas de cima. Lá em cima, nas salas de cima, exatamente. Salas de reuniões lá. Você vê que é loucura, fazia né? lá de cima o leilão? É porque assim, eu fazia... Era só transmissão. Porque era na internet. tá, O leiloeiro, como era internet, né? Era tudo virtual e tal, não mas era eu queria... presencial, né? Mas eu tava fazendo dentro da FEICOR. Era presencial, mas não era presencial. Exatamente. Não tinha público, né? A gente não tinha público. Não tinha, só lá em cima eu lembro. Eu lembro das salas em cima, quando a gente ia lá também, era legal. Mas é interessante. Então, assim, você vê que hoje a internet é o quê? Hoje é tudo barato. Hoje você vai fácil, você acha uma internet, rapidinho você compra, faz... Que a internet, além de não ter muito, era caro pra caramba, né? E ainda assim não era de qualidade, não. Mas é o preço do pioneirismo, né? O preço do pioneirismo eu acho assim, é alto, né? Eu entendo o que o Beto tá falando, mas eu acho que eles abusaram ali naquela época. Não estou falando quem foi, se era o Algum Centro, se era a empresa também, a gente não sabia, né? De internet, porque nós estávamos num esquema novo. A verdade era essa, eles né? abusaram no preço da gente e esfolaram a gente. Mas hoje também tem lugar, tem feira aí no Brasil que você vai... É um absurdo. É absurdo o preço da internet. Você paga caro e não tem qualidade. E não é qualidade, Agora, com o advento da Starlink, pode ser que mude muito, né? A do Elon Musk é uma coisa que vem. Hoje vem, você compra a Starlink, né? No caso, ela vem lá como que chama? Um pedestal com uma bandejinha em cima, assim, mais o... E ela sintoniza nos satélites, um satélite que jogou lá pra cima. E você tem internet hoje em qualquer lugar. Impressionante, viu, Matuque? Eu comprei uma e a gente colocou assim, você liga ela e ele localiza o satélite, 200 mega. Um negócio absurdo. Você fala que... E barato. Mas vai melhorando, né? Também e barato. Tem que melhorar, né? E barato. E barato. 200 e pouco por mês. Não chega a 200. É R$200 por mês, você paga R$1.400 para ter o aparelho. É baratíssimo. Barato. E para você ter internet em qualquer lugar, né? Então, qualquer lugar. Hoje vale a pena. Muito legal. Mas Ô, Matuque, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê a diferença da tecnologia? A gente já sabe, ao longo do tempo, de quando você começou com o leilão até agora. Mudou muita coisa na tecnologia. O que mudou em relação aos produtores? O que se observa? Como é que era o produtor lá no começo? Como é que ele está agora? Ele mudou ou continua o mesmo? Não, ele mudou e muito. Hoje isso né, rapaz, para a gente falar, vamos fazer pela internet, o cara dava risada na nossa cara, né, Beto? Hoje não, ó, já tem o sujeito que só quer fazer com a transmissão da internet, né? Você pega os leilões de corte no interior hoje, acho que 90% são transmitidos. Quando que você achou que no leilão de corte, que é um negócio ali regional, certo? Quer queira, quer não, eu vou falar, o pessoal do interior é desconfiado. Hoje você tem uma aceitação muito grande, você tem uma compra muito grande por parte dos criadores nesse esquema do gado de corte. Eu, sinceramente, eu achava que não
não ia ter. Porque o criador do gado de corte, ele é diferente. Mas ele também teve que se adaptar, né? Como eu, por exemplo, eu tive que me adaptar. Concorda? Eu sempre fui por exemplo, eu estava brigando com meu filho brigando comigo. Viu, pai, você é o único cara que ainda assina o Estadão e assina a Veja. E vai na banca. Por quê? Falou, você viu que no seu celular... Não, eu sou assinante mesmo. Seu celular tem todas as notícias. Eu falei, mas eu gosto de ler. Eu não vou falar aqui por quê, mas eu gosto de ler. Ué, faz parte do... Então, até eu que... Mas você sabe que é gostoso mesmo, né? Você Usos pegar e costumes. De manhã eu acordo tudo. É bom. Tô longe aqui. O produtor tá chamando sua atenção. Né? Mas viu? Mudou e não tinha como não mudar. Que eu tô te falando, por exemplo, você é ignorante, minha Matuque. Para fazer um pix, eu tenho que falar com a minha secretária ou com a minha mulher. Eu já fiz, eu tô falando, mas eu tenho medo de fazer. Eu tenho medo de fazer. Não sei se vocês estão entendendo. Claro. É da minha época, é o meu jeito. Então, é isso que eu falei, meu filho. Pai, você é um puta do ignorante, você ainda assina Estadão e Folha. Eu falei, mas eu gosto, não falo ignorante assim, não. Sim, entendi. Como é? De internet, né? Rapaz, eu sou mais... Você vai se acostumando. Eu, por exemplo, meu carro, tem lá aqueles navegador, não sei o que e tal... Fala se eu já mexi naquilo lá. Eu nunca mexi naquilo, eu tenho medo. Vai que para de funcionar. É o que eu falei para vocês, na máquina aí. Na máquina da telegrafia eu fazia assim. No computador eu vou, no celular eu vou dedinho com medo. E às vezes quando de cada 10 sai errado. Não, né? e o problema é que o celular ele dá o palpite dele. Você começa a escrever, ele põe a palavra que ele quer e você manda uma bobagem, né? Pior que é mesmo. Mas não tenha dúvida nenhuma que essas tecnologias... Uma coisa que eu acho que deu um impulso muito grande aos leilões foi aquilo que eu estava no começo. Eu queria comprar um descendente do seu Rubico, do seu Torres, do seu Nenê, do Claudio Sabino. Então... Com essas tecnologias novas do embrião, não sei o quê, então você compra uma vaca hoje, no ano você pode produzir 50 filhos dela. E você vende, tem procura e tem mercado, né? Isso que é importante também. A tecnologia, sim, mas ela é uma tecnologia para multiplicação de uma genética. Exatamente. Né? E obviamente que aí o leilão é onde vai dar para escoar isso que daí. Que nos ajudou muito. É isso que eu não sei se vocês entenderam. Você ajudou na multiplicação e você consegue fazer e venda. Até, se fosse presencial só, você não daria conta de fazer 7 leilões. Não dá. É inviável. Um leilão presencial... Você pode até ter uma baita equipe e tal, não sei o quê. Até daria, mas o trabalho era muito grande. E para o próprio criador também, aquilo que nós falamos, né? Puta, o cara vai vender 200 touros, ele levava para a exposição e depois não vendia e voltava. Hoje está lá, ele, como diz o Beto, a gente fala, nem exame ele precisa fazer, só vai fazer depois que... Depois que vai declarar a venda e vai ter que entregar, né? É que, na verdade, não é que ele não faz, é que ele já é controlado, né? E aí ele só faz emitir, a verdade é só testar. Né? Na verdade, ele vai fazer o exame, mas assim... Já tem, porque a gente só procura também fazer leilão de fazenda que tenha já uma certa... Não, hoje você nem pode fazer, né? Esse sujeito, você não pode, como ele não tinha um atestado depois, se ele não for cadastrado, exatamente. Tudo, né? Agora, você falou uma coisa que você... Eu estava em Castro, estava esses dias viajando lá e encontrei alguns leiloeiros e eles falando da vida deles. E alguns falavam assim, rapaz, hoje eu escolhi não fazer mais tanto leilão. Porque fala justamente daquilo que você falou. Eu teve meus filhos e eu não vi. Não vê crescer, não. E é um negócio que, assim, você trabalhou isso durante 40 anos. Eu praticamente não vi meus filhos crescerem, né? É lógico que eu estava num fim de semana que eu tinha uma coisa, eu ia ver o jogo da manhã, o do Bruno e tal, mas isso era uma vez no ano, e olha lá. O Bruno, outro dia desse, me mostrou. Meu filho já está com 37 anos, mora. Pai, sabe o que eu achei que no meio das minhas coisas? Eu estava em Uberaba, ele faz 6 de setembro. Eu vi um telegrama que você mandou no dia do meu aniversário, então eu consegui achar. Era assim que a gente mexia. Telegrama no dia do aniversário, que interessante.
Eu falei, mas você não falou que não gosta de só vender inteiro? Você viu o telefone? Não, pai, o seu eu guardei, né? É interessante, porque assim, o que... Você faria alguma coisa diferente nesse negócio ou você acha que... Porque você também fez falar, pelos Beto, seus filhos também. Eu passei um concurso da Petrobras. Aquele tempo, hein? Eram 50 vagas, eu peguei 38º, mais de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Fiz os exames, tudo foi aprovado. Rapaz, até a hora que eu penso, será que... Talvez eu estaria até nesse meio aí, né? Não sei. Fala mais perto aí do microfone. Talvez até estaria aí nesse meio, mas não sei. Mas, rapaz, a hora que... por exemplo, eu adoro estrada. Até hoje eu gosto de estrada. Entendeu? Eu não me arrependo e não abandonaria. Eu estou numa fase, a gente tinha uma época na empresa, fazia 140, 150 leilões. Hoje eu estou fazendo 25, 30. Está mais sossegado. A vida, graças a Deus, também Só que a gente também não pode se acomodar, né? Se você se acomodar, como que você fica? Até pessoalmente você não... Claro. Não, e outra, era 150 leilões, você está falando aí, presencial praticamente. Né? Era no pau. Você e é praticamente todo final de semana. A época que eu peguei bastante, tem uma época que eu peguei muito de leiloeiro. Rapaz, eu tô falando pra você, saía na segunda-feira e voltava no domingo para ver as crianças e depois, segunda, saía de novo. Era toda semana. Toda semana. Você faturava, ganhava dinheiro? Ganhava. Mas era puxado. Graças a Deus, eu só tive um problema sério que foi que não me fez nada. Até falei que eu vinha vindo na Castelo. Eu fazia o leilão em Três Lagoas e saía depois do leilão, começava de tarde, acabava lá 8 horas, e montava no carro e ia embora. Sozinho. Naquela época não era random, pista dupla, nem nada. Era tudo... pista simples. Chegava em São Paulo. Aí um dia eu tava vindo, eu parei lá no Rodocerto e tal. Rapaz, eu tô ali eu sou meio implicado com o número 13. Aí eu tô vindo, eu parei lá no Rodocerto, eu tava famoso, era americano. Como é americano e tal, acho que eram umas 1h30, 2 horas da manhã. Aí, pá, toquei. Aí no 66, cara, eu não peguei um cavalo. Eu só não morri porque Deus não quis. Pra você ter uma ideia, isso a gente é o risco que a gente corre, né? Corria. Eu era apaixonado de dirigir de noite, você acredita nisso? Rapaz, você sabe que é uma coisa que eu não gosto. Não, eu sempre gostei. Eu de noite, o Walter já viajou comigo quando eu chego, eu falo de noite, eu falo, vamos parar, e eu não gosto de viajar de noite. Eu não sou fã, eu gosto de viajar. Se eu tiver que viajar, eu acordo às 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã pra sair, pra pegar o dia amanhecendo e fico o dia inteiro. Mas agora aqui fica pra todo mundo. Eu sempre fui um cara também em estrada que eu respeitei as regras. Naquele tempo você até não tinha muito, não. Era 140, 150, mas não passava em faixa, né? Essas coisas que... antigamente era mais, a velocidade era maior? Eu não entendi. Não tinha nem... Tinha radar? Tinha radar? Não tinha radar. Não tinha radar. O cara tinha que supor que você estava correndo e você passava tão correndo que não dava tempo de alcançar. Então não tinha muito isso. Não, era isso. Você passava nem aqui. Não tinha pedal. Eu fazia de Três Lagoas em São Paulo, parando em 7 horas, 6h30. Na pista simples. Nossa Senhora. Como mas até que Deus que protegeu. Claro, a pista simples não tinha o mesmo movimento que tem hoje. Porém, era simples a pista. Tinha caminhão, os caminhões que era mais complicado. O caminhão até era menor e mais lerdo naquela época, mas não era fácil. Não era fácil. A estrada é boa, eu sempre gostei também. Minha vida inteira foi viajando, sempre gostei. E acho bom até hoje. Eu também gosto. Isso aí melhora muito a cultura da gente, conhecimento da gente, né, Matuque? Você conhecer gente diferente te enriquece muito. Mas você vai achar que me dá uma satisfação eu sair, fazer a viagem e voltar, sabe? A coisa mais pô, realizei, tá realizado. Tá foi bom. fazer tem outra, algo, né? é um jeito de você mostrar pra você que você é útil. Ainda eu também. tô fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Isso aí é muito bom, faz bem pra gente, pô. Você tá produzindo. Isso você tá em movimento, né? O melhor jeito é esse. Ô, Matuque, nós estamos quase acabando já aqui. Eu queria
Por exemplo, a gente falou aqui de você começou trabalhando de office boy, foi pisteiro, foi... Você não contou que foi pisteiro, mas foi, né? Não, também peguei de pisteiro. Foi pisteiro e tal, e leiloeiro e virou dono de leiloeira. Que dica você daria hoje para uma pessoa que está começando algum negócio de empreender? O que você acha que a pessoa tem que ter? Você fala no nosso ramo? Pode ser no nosso ramo ou de modo geral? Não, eu acho que qualquer ramo hoje, se a pessoa não tiver credibilidade, ela não vai. Se eu te comprei essa caneca, ela veio com defeito, você tem que trocar ela para mim. Eu acho que tudo hoje é credibilidade e você andar certinho com seus negócios. Pode demorar, mas vai. Você, por exemplo, às vezes você até fica com o dinheiro do teu cliente, mas você tem que, no dia, tá aqui. Isso até quem muito me ensinou foi o Ado. Ela falava assim, o que é nosso, o que é dos outros é dos outros. Porque a gente, você imagina, você receber, fazia leilão naquela época tudo era em dólar, mas de $1 milhão, você recebia aquilo tudo, ia na sua conta, e às vezes o cara nem ficava lá. Matuque, depois você me leva lá em São Paulo, tal. E você tinha que ir lá corretamente, pagar. Mas eu acho que isso é de todos os negócios, né? Você não ter credibilidade para fazer as coisas é complicado, né? Eu acho que é o principal. E trabalhar. Uma coisa que eu aprendi, não pode ter preguiça. É o que você falou. Aí a gente saía de Kombi para fazer o primeiro leilão do Fado Jamildo, em Ponta Porã. Nós saímos de Kombi, o asfalto ia até Dourados. Até Ponta Porã era de terra. Saía de Kombi Chaco, aí eu sempre gostei muito de dirigir. Aí ia lá, fazia um leilão, voltava e todo mundo feliz. E cada um ganhava, aquele tempo de ganhava diária, né, também, que ajudava muito e tal. E é isso aí, você vai sair daqui na segunda-feira e pau. Não tinha como eu trabalhar e com credibilidade. Quem não trabalhar, por sinal, até você é um cara que eu tenho acompanhado, você toda hora está na estrada, está toda hora atrás do teu negócio. Se você não for atrás do teu negócio, não vai para lugar nenhum. A verdade é essa. Sim. Então, duas coisas aqui importantes. Você vê que é interessante que cada um fala e eu gostei dessa. A credibilidade é tudo, né? É o modo porque que você pode pode né? demorar um pouquinho mais. Mas quando você chegar lá, você vai ter uma base muito bem feita. É muito mais sólido, né? Eu acho assim, você, por exemplo, eu até vou falar de mim, mas eu tenho certeza do pessoal que me acompanhou, ninguém pode falar de mim. Como é que eu vou dizer? Eu sempre procurei voltar nas minhas coisas, partindo do princípio que eu falei aqui para vocês, meu cliente é o vendedor. Essa é uma coisa que eu tenho. Mas você tem que trabalhar viu, que é meu, que é dos outros, é dos outros. Nós temos até um negócio, que nós mandamos o gado para fora, o dinheiro veio na minha conta, tudo e tal. Aí chegou, tá aqui o seu, levei comprovante do dia que eu recebi do banco. Tem que fazer também, né? Sim, sem dúvida. Então, mas eu tenho, nesse tempo todo que eu tô aí, que eu saiba, assim, dos criadores, todo mundo gosta de mim, nunca acho que ninguém ouviu falou mal de mim, nem nada. Nós não vamos falar, até porque eu quero falar, mas faz parte, né? Faz parte. Ele começa, daqui a pouco ele vai... Não, mas é isso. Eu queria te agradecer aqui a presença, ter vindo aqui. Já faz tempo que nós estamos para marcar com ele. Eu já falei umas 2 ou 3 vezes, não deu certo, né? E eu falei, não, Matuque, eu quero falar com você porque eu acho interessante, porque é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e que saiu, da onde saiu, criou uma empresa, tá? Hoje ele não fala, mas já está quase aposentado, viu, Walter? Escolhe o que ele quer fazer. Eu estive pensando nisso. Ele escolhe o que ele quer fazer hoje. Ele fica... Eu faço com a pessoa que for séria, eu faço também, né? Mas eu acho que quem tem que agradecer é a gente contar um pouquinho dessa história. Eu vou deixar só uma coisa aqui para vocês. Rapaz, o Pinheiro, ele começou a escrever um livro, que tem várias histórias. Leilão, você imagina, né? Até a mais bobinha, até, né? A mais cabeluda. A mais cabeluda. Mas ele perdeu. Até nós tivemos o congresso dos leiloeiros, eu fui lá agora e tal. Aí estava conversando, alguém devia escrever essas histórias, né? Eu tenho umas quantas, né? História, e já pode ser vergonha também, faz parte do negócio, né? Sim. Mas eu acho que eu, voltando ao que você falou, quem tem que agradecer sou eu, mais uma vez, inclusive essa parceria que a gente tem. E estamos aí à disposição, que você precisar, independente de qualquer coisa.
Show de bola. Foi bom, né, Walter? Foi excelente. A experiência do Matuque, a riqueza e a condição de credibilidade do trabalho é muito boa. Eu aqui agradeço aí. Beleza. Show de bola. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.